Os irmãos sabem que nós estamos numa série de conversas. Quem lembra o tema? A igreja imperfeita, né? O desafio de sermos o que ainda não somos. Nós temos conversado sobre, nesses primeiros meses do ano, e por falar em primeiros meses do ano, feliz ano novo, né, gente? Porque janeiro pareceu um ano, não foi não? Eu acordei com medo de ser 32 de janeiro. Então, feliz ano novo para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, porque janeiro demorou. Então, nós estamos conversando nesses primeiros meses do ano, alguns caminhos, algumas direções que nós vamos tomar para o ano de 2020, que na verdade nada mais é do que reafirmar valores que acreditamos. E hoje, nessa nossa conversa, eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema, praticando a gratidão. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 100. Salmo de número 100, e nós leremos a partir do versículo 1. Falaremos sobre gratidão. Uma igreja imperfeita, na busca por ser uma igreja perfeita, uma igreja que agrada ao Senhor, é uma igreja que tem na sua história uma busca pela gratidão, e é isso que nós vamos falar hoje. Salmo de número 100, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram aí? Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Esse é um salmo que você pode ler sempre que você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida. E antes da gente começar a conversar sobre ele, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude e nos abençoe nessa noite. Senhor, estamos diante da bendita palavra do Senhor e pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre ao nosso coração, como o Senhor já fez através de tudo que fizemos aqui nessa noite. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, tira a teimosia do nosso coração, a rebeldia, e que nessa noite nós possamos nos dobrar diante da pessoa do Cristo e diante da palavra do Senhor, Pai. Fala conosco. Nós te pedimos assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse salmo é um salmo muito especial, onde nós somos convidados a prestar culto ao Senhor com alegria, ou talvez a sua versão vai dizer servir ao Senhor com alegria, porque a adoração é um jeito da gente servir a Deus. Para você entender um pouquinho o contexto desse salmo, esse salmo é a coroa dos pensamentos, do salmo 95 até o 99. Se você quiser uma tarefa para a sua semana, leia o salmo de 95 até o 99, e você vai perceber que o salmo 100 é a coroa desses salmos. No salmo 97 mostra a adoração que a natureza presta a Deus. No salmo de número 98 mostra que Deus se manifestou a Israel. No salmo 99 mostra que é Israel que o adora e a ele obedece. E o salmo 100 vem dizer: prestem todo mundo adoração ao Senhor. Então é um fechamento desses salmos de gratidão. E nesse texto o salmista nos convida, no versículo 4 é muito claro, quando ele diz, vamos ler juntos? Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam
o seu nome. O Salmo é muito claro nesse convite: sejam gratos, sejam agradecidos. E falarmos de uma igreja imperfeita, mas que não se acomoda, é falar de uma igreja que está o tempo todo prestando atenção na sua volta para responder à vida com gratidão. Nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes, que gratidão a gente não tem só quando a gente chega a algum lugar, mas a gratidão é um jeito que a gente aprende a levar a vida. A gente não deixa para ser grato quando a gente troca de casa, quando a gente troca de carro, mas na caminhada da vida nós vamos aprendendo a sermos gratos. Mas além de convidar, o salmista mostra alguns motivos pelos quais nós devemos ser gratos, e é isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite, motivos pelos quais nós devemos ser gratos. O primeiro motivo que o salmista vai nos convidar para que nós sejamos gratos é por ser Deus. Devemos agradecê-lo, porque Ele é o nosso Deus. Olha lá o versículo 3, a primeira parte desse versículo: reconheçam que Ele é o nosso Deus. É interessante que para o salmista, o simples fato de Deus ser Deus é suficiente para gerar em nós gratidão. Enquanto todos os seres vivos têm a sua vida em Deus, Deus não deriva a sua vida de nenhuma fonte externa, e por isso Ele é Deus. Nunca se diz que Deus tenha sido trazido à vida. João capítulo 5, versículo 26, diz que Ele tem a vida em si mesmo. O adjetivo eterno é com frequência aplicado a Deus, dando a entender que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. E além disso, lemos que no princípio, antes de qualquer outra coisa vir a existir, Deus já existia. Portanto, Ele não podia ser derivado, a sua existência, de nenhuma outra coisa, e Deus também não precisa de nada externo a Ele mesmo, para a sua manutenção. Todos os outros seres vivos, estando vivos, precisam de alimento, calor e proteção, mas Deus é Deus. Gosto de uma expressão que diz que Deus não existe, Deus é. Deus não deriva a sua existência de nenhum outro ser. E isso é o que faz Deus. É interessante, irmãos, que para o salmista só consegue ser grato aquele que reconhece que existe um Deus. Preste atenção nisso, você só conseguirá ser grato por tudo aquilo que você tem na sua vida a partir do momento que você reconhecer que existe um Deus soberano sobre toda a história. Só existe gratidão em quem reconhece que existe alguém para além de si. Preste atenção, só reconhece que existe um Deus, aquele que faz uma alta declaração de que eu não sou o meu Deus. Reconhecer a existência de Deus é reconhecer que existe alguém acima de nós, e só esse fato deve gerar em nós gratidão. Porque quão terrível é viver sem a convicção e sem a expectativa de que existe um Senhor em toda a história. Não sei, irmãos, se você consegue pensar o quão agonizante é não conseguir reconhecer que existe um Deus sobre a humanidade. Quão difícil é viver sem considerar que existe um Deus e viver a partir de um Deus chamado eu. Eu já disse isso aqui outro dia e repito, ateísmo não existe. Todo mundo tem um Deus, ainda que seja Ele mesmo. Todo mundo tem algo, alguém a quem devota a sua vida, os seus esforços, os seus sonhos. Existe ateísmo de um Deus cristão, aí tudo bem. Mas todo mundo tem em si a ideia de que existe um Deus, ainda que seja
Ele mesmo. Isso é interessante, irmãos, porque nós não devemos adorar o Senhor somente pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, ou por aquilo que Ele fará, mas pelo que Ele é. Esse é o convite do salmista: sejam gratos, porque Ele é Deus. Nós cantamos isso aqui na igreja: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus, mas se ela não vier, Ele é Deus também. Porque nós reconhecemos que existe sobre nós um Deus todo-poderoso, que é digno da nossa glória, e só a existência desse Deus gera em nós gratidão. Porque dizer que existe um Deus e que temos um Deus significa dizer que não fomos lançados à sorte da existência, mas nós temos uma companhia, mas precisamos reconhecer que temos um Deus e que esse Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Atenda ao convite do salmista quando diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo pelo qual você deve ser grato é porque Ele nos fez, é porque Deus te fez e Deus me fez. Ainda no versículo 3 diz: Ele nos fez e nós somos de quê, irmãos? Dele. Deus é Deus porque toda a fonte de existência depende de sua vontade para vir a existir. Deus aqui é apresentado como um criador. O salmista faz questão de dizer que Ele o que, irmãos? Nos fez. E ele continua dizendo que Ele não nos fez por acaso, mas Ele nos fez com um propósito. Qual é o propósito? Nós somos dele. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso. Nos trouxe à existência, mas nos deu um sentido para viver. Nós somos dele. Isso significa reconhecer que você não está neste mundo por acaso. Nós não somos uma mera obra da natureza, nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Eu não sei o que disseram para você quando você nasceu. Talvez disseram que você não foi programado. Cuidado quando você fala isso, perto do seu filho. Talvez um dia disseram para você que não era para você vir ao mundo. Mas quem nos traz à existência é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Não importa o que os nossos pais disseram, não importa o que a nossa família disse, Deus me fez. E não me fez e jogou no mundo, Ele me fez para a glória dEle. Me deu um sentido para viver, para existir. Esse conceito, irmãos, de que nós somos criados para a glória de Deus é muito sério na Bíblia Sagrada. E está presente desde o Antigo Testamento. Olha só, lá em Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7, diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha, né? O povo está sobre o cativeiro, e de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para o quê, irmãos? Para a minha glória, a quem formei e fiz. No Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nós temos o reforço dessa ideia. Você pode ler junto comigo? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Crente adora um pode ou não pode, né? Quando você quiser saber se pode ou não pode fazer alguma coisa, um bom texto, ou o melhor texto que eu encontro é 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus.
Carnaval está chegando aí, talvez você pergunte assim, pastor, o crente pode ir no carnaval? 1 Coríntios 10, 31. Aí é você em oração diante de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus em quantas coisas? Façam tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Então você precisa sempre se perguntar, isso que vou fazer, glorifica a Deus? Esse jeito que eu falei com a minha esposa, esse jeito que eu falei com meu marido, esse jeito que eu falei com meu filho, isso glorificou a Deus, porque quer eu coma, quer eu beba, ou eu faça qualquer outra coisa, eu preciso fazer para a glória de Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Nós devemos ser gratos, porque Deus nos criou, então agradeça a Deus por sua vida, e honre a sua existência, honre o fato de Deus ter trago você ao mundo, e viva para a glória dEle, porque o salmista diz que Ele nos fez, e nós somos dEle. Um terceiro motivo pelo qual você deve ser grato, é pelo cuidado de Deus, ou por seu cuidado. O versículo 3 diz que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso é lindo, porque nós vemos que Deus não só formou um povo, que é Israel e a igreja, mas Ele sustenta esse povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. E o salmista vem dizer que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pastor é sinônimo de cuidado. Deus cuida de nós. Nada do que acontece na nossa vida, na sua vida, foge dos cuidados do Supremo Pastor. Ele não somente nos criou, mas também nos sustenta, nos preserva e nos fortalece. Por isso, seja sempre agradecido pelo cuidado de Deus na sua vida. Treine os seus olhos para ver o cuidado de Deus, porque talvez a vida não está como você gostaria, mas está suficiente para que você possa agradecer. Repito, talvez a sua vida não está como você gostaria, mas ela está o suficiente para você agradecer. Olha esse dado, não muito distante do IBGE. Um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$420 por mês, diz o IBGE. Bom, eu não conheço todo mundo que está aqui hoje, mas eu acho que não tem alguém aqui que vive por menos de 420 por mês. Talvez tenha e eu não conheço. Quando você chegar na sua casa, se você quiser, durante essa semana, joga lá no YouTube um documentário sobre a cidade de Novo Triunfo, na Bahia. E você vai descobrir que a média da renda da população é de R$ 194,56 por mês. É o PIB mais baixo do Brasil. Assiste esse documentário para você chorar um pouquinho e depois você pedir perdão a Deus. Lá você vai conhecer histórias de mulheres que são empregadas domésticas, e elas ganham R$120 por mês. Você vai conhecer a história de homens que ganham R$80 por semana para trabalhar. A
A pobreza no nosso país, irmãos, é um negócio absurdo, que nós, muitas vezes, que estamos com acesso a tantas coisas, nós não temos ideia. Famílias que, se não tiver auxílio do governo, morrem de fome. Por isso, antes de você meter o pau no Bolsa Família, dá uma estudadinha para você não passar muita vergonha. Tem muito abuso, tem muita falsidade, tem gente que pega e não precisa, é verdade. Mas tem muita gente que, se não tiver, não come. Não come. Essa foto é de uma criança brincando no meio do esgoto, brincando de casinha. E você às vezes reclama que seu menino não tem o Hot Wheels, ou seja lá, que brinquedo que for. Irmãos, nós temos muito que agradecer. Muito. E não só agradecer, mas isso aqui tem que nos constranger. Isso aqui tem que mexer com a gente, dizer, gente, não é possível que num país tão rico, 1 em cada 4, você tem noção de quão alto é esse número? Você não conhece talvez alguém nessa realidade? Porque nós não vivemos tão próximo assim dessa realidade. Mas vai para o Vale do Jequitinhonha, faz uma viagem missionária lá. Vai para os sertõezões da vida. E você vai encontrar famílias que vivem com R$200 por mês. Então, irmãos, nós sempre temos alguma coisa para agradecer. Será que você consegue perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida? Para de reclamar e comece a agradecer. Amém, irmãos? Amém, agora foi mais fraquinho, foi doído, né? Até o final você recupera, viu? Quarto motivo pelo qual nós devemos ser gratos é porque Deus é bom. Olha o versículo 5, a primeira parte desse versículo diz: pois o Senhor é bom. A bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom e de tudo que Deus faz e é digno de aprovação. Bondade faz parte do caráter de Deus. E toda bondade que existe no mundo só é capaz pelo caráter bondoso de Deus. Quer uma prova da bondade de Deus? É só você olhar para essa noite. Você tem noção do quanto você está aqui hoje? É um privilégio? Sim ou não, irmãos? Tem gente que queria estar aqui hoje, mas a saúde não permitiu. Não foi possível. E aí você veio aqui nessa noite, você que tem filho, olha só, você pode ouvir a palavra de Deus com tranquilidade, porque tem alguém lá embaixo cuidando do seu filho. E eu já cansei de ouvir gente dizer assim, cuidar de filho dos outros é difícil demais. É difícil ou não é? Pensa o que aqueles professores passam lá embaixo. Porque é só o pai que acha que o filho é um anjinho, você sabe disso, né? Para o pai o menino é um anjo. Dá uma idinha lá na classinha de vez em quando. Você vê professor suado, pedindo reforço. Bondade de Deus. Bondade de Deus, gente que se importa com seus filhos. Olha para trás lá. Pode olhar, gente. Olha lá, 4 irmãos sentados lá, ó. Ali não passa nem vento. Passar o vento ali, o Marquinhos pula no vento e ele não passa. Os meninos lá atrás, no som, na mídia. Os meninos do louvor aqui que ensaiam durante o final de semana. Não estou falando para me achar nem nada, mas eu estudo pelo menos de 8 a 10 horas por sermão que eu prego aqui. Deus te ama, meu irmão. Deus cuida de você, Deus te deu o privilégio de estar aqui hoje. Isso é prova da bondade e do cuidado de Deus. Eu estou te dando uma prova da bondade e do cuidado de Deus. Tem muito mais. O que a gente precisa é treinar os nossos olhos. Salmo 34, versículo 8, vamos ler juntos? Provem e vejam como o Senhor é bom.
Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, vejam, abra os seus olhos e veja como o Senhor é bom. Mas tem que abrir o olho, tem que provar, tem que estar atento, para ver que o tempo todo a bondade de Deus nos cerca. Treine os seus olhos, para que veja a bondade de Deus. Como é que esse copo aqui está? Essa é velha, né? Mas é velha, mas é boa. Mas se você não soubesse, possivelmente você diria, ele está meio vazio, pastor. Mas se você treinar os seus olhos, ele pode estar meio cheio. Se nós colocarmos os nossos olhos no que é ruim, a gente só vê coisa ruim. Você conhece gente assim? Só vê desgraça no mundo. Só vê coisa ruim. Ele não vê as coisas boas. Ele não vê que o copo está meio cheio. Esses dias, eu acho que foi domingo passado, a Maria Antônia me ensinou uma lição. Eu nem falei com você, viu, Maria Antônia, que eu ia falar não, mas eu falo na hora assim mesmo. A Maria Antônia é a tesoureira da igreja, todo mundo sabe disso, não tem nenhum problema a igreja saber. Irmãos, janeiro é um mês que o pastor não dorme direito. Porque todo mundo paga PVA, IPTU, matrícula dos meninos na escola, e a entrada não vem. Pode orar, jejuar, não rola. Você não devia estar rindo não, viu? E aí eu falei com a Maria Antônia, foi Maria Antônia. Aí eu reclamei. Aí a Maria Antônia disse assim, pastor, eu não desespero mais não. Porque eu sei que Deus sempre vai cuidar. Que Deus sempre vai sustentar. Aí eu nem falei isso com ela, mas quando eu fui para casa, eu pedi a Deus perdão. Porque quando eu reclamo, eu estou dizendo que eu não confio que Deus vai cuidar de todas as coisas. Obrigado, viu, Maria Antônia? Deus sempre vai cuidar de todas as coisas. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele sempre vai cuidar de nós. Mas o motivo para você ir embora agradecido hoje é porque Ele nos ama. Ainda no versículo 5 diz que o seu amor leal é eterno. Linda expressão, porque aqui pelo menos duas características do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é o quê? Leal. Deus é confiável. Deus não é menino. Deus não é moleque. Ele é leal. Ele não é um Deus que nos trai, mas é um Deus que está sempre conosco. O amor de Deus é um amor honesto, não é um amor fingido, mas esse amor também é o quê? Eterno, não é um amor passageiro. Irmãos, repito, Deus não é um adolescente. Você já foi adolescente, ou talvez você é adolescente? Como é que é o amor de um adolescente? Te amo para a vida toda. Mentira. Amanhã ela ama outro, ele ama outro. Verdade ou mentira? Quem nunca jurou um amor eterno, na outra semana estava apaixonado de novo? O amor de Deus não é esse amor não. O amor de Deus é leal e é eterno. Quando Deus diz que te ama, presta atenção nisso, que isso é importante. Ele te ama. Pode entrar enchente na sua casa no dia de chuva, Deus te ama. Pode cair um barranco lá na sua casa, Deus te ama. Você pode ser promovido no seu trabalho, Deus te ama. O amor de Deus não está condicionado às questões do que acontece na nossa vida. O amor de Deus faz parte do caráter de Deus. Deus é amor.
Ele se expressa no mundo amando. E a maior demonstração do amor de Jesus Cristo, de Deus por nós, foi enviando Jesus para nos salvar e nos dar uma nova vida. Olha lá 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam, de novo, hein? Vejam. Presta atenção. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vejam como é grande o amor de Deus. Deixa eu te dizer um negócio. O amor de Deus não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. O amor de Deus tem a ver com o que Ele fez na cruz. E esse é o problema, é que a gente entende o amor de Deus errado. E aí a gente começa dizendo assim: está tudo bem na minha vida, Deus me ama. Eu estou passando um momento difícil na minha vida, qual será o pecado que eu tenho cometido? Como se Deus fosse um adolescente nesse joguinho de amo e não amo, amo e não amo. A maior prova do amor de Deus pela sua vida é Jesus. Presta atenção, você pode perder tudo na sua vida. Deus te ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. O melhor de Deus sobre a sua vida não está por vir. O melhor de Deus já veio. O que pode ser melhor do que Jesus, meus irmãos? O que pode ser melhor do que Jesus? O amor de Deus é demonstrado na cruz do Calvário. E depois disso, nós ainda precisamos de uma prova de amor? Sério que Deus manda o seu Filho para morrer na cruz? E diante do desemprego a gente diz assim: será que Deus me ama? O Filho de Deus foi crucificado, apanhou, foi cuspido, foi tudo que você imaginar. E aí quando o dia difícil chega na nossa vida, a gente diz assim: será mesmo que Deus me ama? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que grande amor! Por isso seja grato, porque Deus te ama. Deus te ama. Amém, meus irmãos? E sexto lugar, sexto motivo, nós devemos agradecer a Deus porque Ele é fiel. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Está ainda no versículo 5, na parte B desse versículo. Quantos de nós, irmãos, já tomamos o famoso cano? Você já foi muito ferido por alguém? Mas não é lego-lego, não, é machucado mesmo. Alguém que traiu sua confiança, alguém que traiu a sua amizade, alguém que traiu o seu amor, alguém que você disse assim: esse aqui não tem jeito, e você foi ferido, machucado. Deus não é esse tipo de gente. Ele é de fato fiel. A gente não chega diante de Deus com melindros. Será que eu posso confiar? Será mesmo que Ele vai sustentar? Será mesmo que Ele vai cuidar? Mas nós chegamos diante do Senhor com a certeza de que a sua fidelidade permanece. E mais, permanece por todas as gerações. Que Deus maravilhoso! Um Deus que ama todas as gerações do mesmo jeito, um Deus que permanece fiel às gerações do mesmo jeito. Com Deus, Ele promete e cumpre, Ele é fiel.
E ao contrário, irmãos, o que a gente pensa, não é a ideia de Deus é fiel a mim. Presta atenção, hein, que esse é um negócio que a gente entende errado. Deus é fiel a mim. A ideia da Bíblia Sagrada é de que Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não mente, porque isso fere o seu caráter. Ele é fiel a Ele mesmo. E por isso nós podemos confiar nesse Deus. Certa vez Balaão disse a Balaque, lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora deixa eu te falar um negócio. Para de inventar promessa de Deus. Porque você inventa a promessa de Deus, depois você diz que Deus não cumpriu a promessa. Se Deus não cumpriu uma promessa que Ele te fez, Ele é mentiroso, Ele não pode ser Deus. Então quem entendeu errado foi você. Todas as promessas que o Senhor nos fez estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Ele disse, eis que estou convosco. Que dia? Todos os dias. Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu. Ele disse que no dia mais difícil, Ele estaria com os seus discípulos e com a sua igreja. Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele vai voltar, meus irmãos. Nós não cantamos aqui hoje? Jesus virá. Que dia, que hora, nós não sabemos, mas de onde você tirou isso? Eu creio porque Ele prometeu. Por isso, irmãos, nós podemos confiar no Senhor, e essa fidelidade se estende de geração a geração. Presta atenção, o mesmo Deus que cuidou de seus pais, vai cuidar de você. O mesmo Deus que cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos. Descansa na provisão do Senhor. Faça a sua parte como pai e descanse de que Deus vai cuidar dos seus filhos, porque a fidelidade do Senhor vai por todas as gerações. Nós somos convidados a confiar, descanse na fidelidade de Deus. E a pergunta, irmãos, que fica para nós essa noite, e eu concluo a minha fala, é: será que Deus não é digno da nossa gratidão? Ele é digno, será? Você percebeu que nenhum dos motivos que eu te dei tem a ver com o que Deus te dá no seu dia a dia? Não tem a ver com o que Deus faz na sua vida? Tem a ver com o que Ele é. Ele é bom, Ele é fiel. Nós somos convidados a agradecer a Deus por quem Ele é. Você pode estar vivendo o dia mais difícil da sua vida nessa noite, eu acolho a sua dor, mas eu queria que você também treinasse os seus olhos, para que diante dessa dor, você veja a bondade e o cuidado de Deus. Você pode me perguntar assim: pastor, cadê o cuidado de Deus com o pessoal da Tereza Cristina? Está num montão de gente que foi lá ajudar a limpar as casas, num montão de gente que tirou da sua despensa e dividiu, compartilhou. Treine os seus olhos para ver a gratidão e para exercitar a gratidão na sua vida. Eu falei no início do ano e quero aproveitar hoje para reforçar o que eu desafio a igreja a fazer todo ano: o potinho da gratidão. Quem já fez o seu de 2020? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu vou parar de pregar, viu, irmãos? No dia mais gente levantou a mão, viu? O que é o potinho da gratidão? É algo para te ajudar a exercitar os seus olhos. O
que é o potinho da gratidão? Você vai pegar qualquer potinho na sua casa, pode ser o que você guarda açúcar, que você guarda pote, qualquer coisa. Pode ser um bonitinho daquele jeito ali, pode ser uma caixa de sapato, pode ser na gaveta de meia, aonde você quiser. Pode ser potinho da gratidão, gavetão da gratidão, qualquer coisa que você quiser. O que eu quero é que você treine os seus olhos para toda semana, pelo menos, ver um motivo para agradecer a Deus. Fica aí um desafio para as células, toda célula tem o seu potinho da gratidão. Os jovens fazem isso, o Corujão, que é outro PG dos jovens, também fazem isso. Toda semana eles agradecem por alguma coisa. O que é que eles estão fazendo? Treinando os seus olhos para ver aonde está a bondade de Deus diante de tudo que eles estão vivendo. Faz um potinho da gratidão na sua casa, meu irmão. Toda semana fala com os meninos, ó, cada um aqui, um pedido de gratidão dentro do potinho. E bota o chinelo em cima da mesa. Eu duvido se ele não vai achar um motivo para agradecer. Ainda que seja assim, eu agradeço, porque hoje eu não levei a chinelada, porque eu botei aqui a minha gratidão. Irmãos, aqui, falando sério agora, faz um potinho de gratidão na sua casa, porque o potinho da gratidão nos ajuda no dia difícil. No dia que você estiver muito triste, você abre o seu potinho de gratidão e começa a ver quanta coisa boa Deus já fez, quanta coisa Deus já realizou, apesar dos dias difíceis. Eu acho que eu vou perguntar, quem vai fazer o potinho da gratidão? Quem vai fazer? Pronto. Oh, Deus está vendo que esse cara, né? Faz um potinho da gratidão na sua casa, você e sua esposa, seus filhos, pelo menos um agradecimento por semana. Pelo menos um por semana. Você pode fazer ele bonitinho assim, você pode deixar ele feio, é do jeito que você quiser. Desde que pelo menos uma vez por semana você ache alguma coisa para agradecer a Deus. Você pode fazer todo dia? Pode também. O importante é que você tenha rotina. E hoje a gente vai terminar a celebração dessa noite cantando para mim uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, que diz: te agradeço por me libertar e salvar. Eu te agradeço por ter morrido em meu lugar, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu queria nessa noite, meu irmão, te convidar a encher o seu pulmão de gratidão e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é o meu Deus, obrigado porque eu sou ovelha do seu rebanho, o Senhor me guia, o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Enche a sua mente, traz à sua mente agora motivos pelos quais agradecer. Agradece pela sua mãe. Muita gente não tem mais a sua mãe. Agradece pelo seu pai. Se você não tem a sua mãe, não tem seu pai, agradece pelo legado que eles deixaram. Agradece pelos seus filhos. Agradece pelo pãozinho de sal que todo dia está lá na sua mesa. Para de reclamar que só tem manteiga. Passa sua manteiguinha no pão e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradece pelos seus meninos. Em vez de ficar reclamando que ele é agitado, ela é agitada, agradece que eles têm saúde. Que tem pai que está doido para o seu menino pular, doido para o seu menino fazer alguma coisa e não está acontecendo. Agradece pelo seu trabalho. Nós vivemos num país de milhões de desempregados. Agradece pelo seu patrão, eu já ensinei isso aqui. Agradeça pelo seu patrão, porque se ele quebrar, você está na rua. Para de reclamar, agradeça. Agradeça. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você de fato orasse e dissesse: obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado e obrigado.